Bom dia, Sebastião e todos. Bom dia, bom dia. Acho que a ideia aqui hoje é passar o Sebastião, fazer um tempinho que a gente não gravava, né, uma reunião com ele. Acho que até nesse formato, talvez seja a primeira vez, né, a gente costumava fazer via YouTube, nossas reuniões, onde a interação ficava apenas pelo... Opa, tem um som vazando aí. Vou pedir só para colocar no mudo, por favor. Onde as interações eram mais via chat, né, o que às vezes prejudicava, mas até a pedido dos próprios investidores, a gente começou a fazer via Meeting, né, e aí a gente abre, normalmente, para os investidores falarem. Mas para ficar de uma forma organizada aqui, o Fernando, né, nos auxilia aqui, nosso sócio de comunicação, a gente costuma pedir que a empresa atualize, né, como é que está a situação, desde façam uma recapitulação, né, desde o início do investimento até hoje, que tem de próximos passos, e aí sim, ao final, a gente abre para dúvidas, tá, perguntas e tudo mais. Então, aí está aqui o Sebastiano, agradeço, Sebastiano, mais uma vez, a gente tem mantido aí mais contato, e passando a bola aí, como é que está o polo, como é que está o projeto, né, atualiza para a gente aí, desde lá de trás, e como é que está hoje aí os planos. Certo, Rodrigo, então, nós, eu lembro que a gente até trocou as mensagens no grupo que vocês tinham criado com as MU, às vezes falo com você, a gente não vem se falando com muita frequência, né, mas as poucas vezes, né, tentei atualizá-lo, né. Essencialmente, a gente continua, né, obviamente sempre na nossa missão de viabilizar esse projeto, que é um projeto, com certeza, como você sabe, um projeto articulado, um projeto grandioso, né, muito desafiador. A gente vem já há algum ano, né, inclusive desde que a gente fez a captação já passaram alguns anos, né, que nós fizemos todo um trabalho também no exterior voltado à tokenização. Portanto, fomos até, como posso dizer, pioneiro nisso, né, nesse mundo de tokenização. Conseguimos fazer o que a gente tinha previsto, né, de estruturar a empresa no exterior, de criar aquele, né, de fazer aquela tokenização, só que obviamente não chegamos a concluir uma oferta, até porque security token, você sabe, né, bem que não tem a mesma liquidez que pode ter um utility token, não é uma criptomoeda, é um ativo regulamentado, né? Depois, enfim, os últimos anos realmente foram até desafiadores para uma questão mesmo de captação via esse tipo de instrumento, esse tipo de ativo digital. Não, digamos assim, não vingou como a gente esperava logo, né? Outra coisa, é um projeto, depois não é um projeto físico. Para ter traçado um token, tem que iniciar o desenvolvimento, né? Portanto, tudo bem que a gente tem os terrenos, tem as autorizações, tem toda a parte de projeto, mas para um ativo digital, como o security token, tem que ter, para ter traçado, tem que iniciar o desenvolvimento, não pode soltar uma oferta pública, né? Sem ter iniciado a construção. Portanto, rivemos um pouco a nossa estratégia nos últimos anos, né? Deixamos esse negócio em stand-by de security token e voltamos ao mercado tradicional, né, para trazer para dentro os parceiros tradicionais, né, incorporadores, construtoras, né, seja brasileira que estrangeira, sobretudo estrangeira, vou dizer, estou passando um período no exterior agora para viabilizar essa parte, inclusive já iniciamos um trabalho voltado a levar empresas, né, internacionalização das empresas aqui europeia, obviamente iniciando da Itália, sendo que é o meu país, para criar um primeiro núcleo de trabalho, né, para começar para ter condição de dar esse pontapé inicial. Afinal, nós temos que construir aquela primeira fase, né, que é dentro daquele 1 milhão de metros quadrados, para depois ter tração também no mercado de investidores, de security token, bolsas digitais e tudo. Portanto, esse passo realmente demorou mais do que imaginava, né? Porque não pensava que pudesse demorar tanto, mas no Brasil não tem possibilidade de viabilizar um negócio desse. Infelizmente, o Brasil não tem, os últimos anos foram, como te falei, bem desafiadores, não tem crédito para projeto de desenvolvimento, mesmo os bancos de fomento, como o Banco do Nordeste, BNDES, que deveriam financiar essas iniciativas,
tem muita burocracia, tem situações um pouco assim, até delicadas, é melhor não se meter certas vezes, né? Portanto, eu preferi evitar certas situações também. E, portanto, nada, estou agora articulando, juntando os parceiros de fora para a gente dar esse pontapé inicial. Temos algumas situações também no Brasil devido agora a esse impulso que o PCM está tendo, né? Porque essa região do PCM é claramente o grande diferencial um grande diferencial desse projeto, né? Está tendo toda essa onda agora de data center, de hidrogênio verde, realmente onde a gente está é hoje um ponto estratégico nesse sentido, né? Portanto, estamos recebendo alguns contatos até do Brasil, de pessoas que podem se interessar em entrar conosco no desenvolvimento, mas a situação é essa, essencialmente, né? Como te falei outro dia, a ideia era depois também de estruturar um outro ativo digital, que era um utility coin, que serviria como incentivo para pequenas e médias empresas que se instalarão no polo. Enfim, a gente não parou, continuamos na ativa, só que revemos um pouco a nossa estratégia, devido em parte porque não tem esse mercado hoje pronto, maduro de security token, né, no mundo, portanto não é uma condição hoje favorável para soltar um security token na oferta pública, e depois também porque o projeto tem que ter tração, é o projeto que vende o token, não é o contrário, entende? Então a gente tem que iniciar o desenvolvimento, mas para iniciar o desenvolvimento, para nós é importante trazer parceiros, e iniciamos essa primeira fase. Portanto, essencialmente é isso. A situação é essa, continuamos sempre na ativa, dia e noite praticamente. Eu não estou nesse projeto, você sabe, há anos, né? É o meu objetivo principal, o meu único projeto, inclusive, não tem outro projeto que cuido da ano, mas o desafio foram muitos, né? Pronto, claro, hoje temos outra maturidade, temos outra visão, né? Do projeto, do cenário geral, né, cenário financeiro, imobiliário, até de inovação no mundo, né, onde temos uma maturidade que a gente na época não tinha também, porque, como falei, fomos pioneiros nisso, né, fazer uma estruturação dessa no exterior, um security token, um projeto imobiliário, enfim, temos uma bagagem que antes a gente não tinha, e o contexto hoje do PCM, com certeza, é muito mais atrativo, mais maduro, né, rispetto a anos atrás, como te falei, graças a essa onda que está vindo, né, de hidrogênio verde, de data center. Portanto, acredito que o tempo esteja maduro para a gente startarmos finalmente com esse projeto, né, a obra dessa primeira fase. E, ovviamente, di conseguenza, startando depois o progetto ti torna attrattivo, perché a te un investitore internazionale, un investitore brasileiro, per comprare un token, che seja un'offerta privata, che seja un'offerta pubblica, è molto mais attrattivo quando o progetto inizia a costrução, né? Portanto, tem muita mais tração. Portanto, não podemos errar a estratégia, já que aguardamos até agora, né? Sabemos que temos algo valioso na mão, então, portanto, é melhor esperar mais um pouco, mas dar um tiro certo, que fazer as coisas apressadas. Eu entendo que todo mundo esteja ansioso, em parte preocupado, né? Porque justamente passou um tempo, né? Passou um tempo bom, inclusive. Mas são projetos estruturantes, esses são projetos, posso dizer, differenziato, progetto di grande impatto, portanto requer um tempo, io mesmo como primeiro, sendo o ideador do projeto, o que está à frente do projeto há anos, não imaginava que pudesse demorar tudo isso, a parte mesmo inicial de desenvolvimento, até porque todo o trabalho preliminar já tinha sido feito, aquisição de terrenos, toda a parte fundiária, regularização, autorização, projetação, estudos. Então, do meu ponto de vista, acreditava que a parte mais difícil tinha sido feita, Agora, pensei em iniciar a construção de uma primeira fase, pensei que era só mesmo envolver alguns parceiros para darmos start, mas infelizmente não é assim, primeiramente porque no Brasil não existe esse tipo de parceiro que entra num projeto de desenvolvimento, é muito difícil, não é que não existe, é muito difícil encontrá-lo, Sobretudo foram muito desafiadores no Brasil, entre pandemia, logo depois da pandemia, a economia, a gente viu, os últimos 3 anos manteve uma taxa Selic de 12, 15% ao ano, portanto,
quando eles têm um crédito trava, já não tem essa cultura de projeto de desenvolvimento. Sabemos que quando você fala com os fundos lá no Brasil, o povo só quer projetos prontos, né? Demanda pronta, galpões, BTS, ninguém entra fazendo na primeira parte de infraestrutura, criando o primeiro núcleo, né, de galpão especulativo. Nós projetamos isso, então um projeto de desenvolvimento de ponta a ponta, né? Nós não queremos fazer só uma construção de um galpão no meio de uma rodovia e pronto. Nós temos todo um planejamento já feito, já investimos anos para isso, portanto, nós queremos fazer, pelo menos aquela primeira fase, mostrar a qualidade, né, do projeto em termos de materiais, em termos de serviços, e, portanto, esse primeiro núcleo tem que ser construído na forma que a gente projetou. Eu não quero abrir mão disso, entende? É isso que torna depois o projeto diferenciado no mercado. Só que, como eu falei, no Brasil não tem você não encontra esse tipo de perfil, muito difícil. Outra coisa, mesmo que você encontre o cenário nos últimos 3, 4 anos foi terrível, porque com uma taxa de juros da 12 a 15% ao ano, o que te interessa em entrar a renda? Agora está tendo um impulso, está mudando um pouquinho, mas devido ao PCM, não tanto devido a questo cenário econômico geral, perché o PCM realmente está tendo esse impulso muito forte devido ao hidrogênio verde, devido ao data center. Até no Brasil estou sentindo que está mudando alguma coisa, inclusive terei que voltar próximo mês para encontrar uns empresários que interessados, né? A ideia deles é implementar algumas fábricas lá no PCM e poderiam se interessar também, no caso, a entrar na operação, né, do polo para a construção dessa primeira fase. Em paralelo, iniciei um trabalho aqui no exterior, voltado à internacionalização das empresas, né, italianas, porque há muito interesse hoje de abrir novos mercados, e lá onde a gente está no PCM é um ponto estratégico, portanto desenvolvi um trabalho muito interessante esse último ano, e a ideia agora é juntar as peças e iniciarmos esse desenvolvimento, finalmente, essa primeira fase. Depois, obviamente, iniciando o desenvolvimento, o projeto vai ter tração no mercado, né? Seja perante investidores que podem adquirir depois o token, né? Porque vai se gerar um mercado, né? E também voltado ao mundo empresarial que pode se interessar em se instalar uma planta dentro do polo. Portanto, todo esse trabalho está feito, né? Um trabalho de anos, né? De relacionamento, mesmo de atuação nas várias frentes, né? No mundo de inovação, no mundo empresarial. Portanto, agora temos que concretizar, temos que mostrar fisicamente, né? Esse trabalho através da construção dessa primeira fase. Depois eu tive essa ideia, como falei com você, Rodrigo, outro dia, né? Inclusive de introduzir esse outro ativo digital, que seria a ideia de criar esse incentivo para pequenas e médias empresas, que seria um utility token, que é o Polocoin, que inclusive eu tinha esse white paper pronto desde 2021. Só que a minha ideia era antes iniciar a obra de construção, para depois introduzir esse outro ativo digital, que serviria, a gente teria uma relevância muito estratégica, porque a gente entregaria a receita da venda dessa moeda como crédito incentivo para pequenas e médias empresas que se instalarão no polo, obviamente terão que respeitar algum requisito, e que retomei essa ideia ultimamente, porque acho que pode ser que seja um momento propício. Claro, tem que amadurecer mais um pouquinho, portanto, falei outro dia com o Rodrigo dessa questão. Portanto, a gente continua sempre ovviamente con attiva e che agora digamos assim, o importante é iniciarmos essa construção para termos tração depois no mercado em todo sentido, né? Como falei, seja perante investidores. Para mim, uma vez que a gente vai começar a obra, não tenho dúvida que teremos um problema inverso. Teremos nós que escolher que envolver para dentro, né? Do ponto de vista investidor, porque realmente é um modelo de desenvolvimento inovador, né? Portanto, não tenho dúvida disso. É que temos que iniciar agora. Temos que iniciar. Eu não sei se eu fiz na minha explanação, mas se alguém tiver a pergunta. Sebastião, eu ia perguntar só se você vai fazer aquela apresentação do outro token que você pretende lançar também, ou se a gente já parte para as perguntas. Não, então, eu mencionei com o Rodrigo que nós, além do security token, só que o security token que nós fizemos, esse trabalho que nós fizemos no exterior, na Suíça, tudo,
não pode ser, não é um ativo, como posso dizer, dinâmico. O security token, hoje, eu estava vendo antes, a capitalização de mercado do security token no mundo de menos de 2 bilhões de dólares, de 2 bilhões. Estava olhando, invece, a capitalização de mercado das criptomoedas é de 4 trilhões. Para você ter ideia, a liquidez que está rodando em torno hoje do ativo digital, que é a criptomoeda, que é o ativo digital principal, né, da blockchain, rispetto a um security token. Portanto, o security token, nós, que depois entregaremos para todos os investidores com a valorização, né, prometida, mais do que prometido, inclusive porque passou mais tempo do que a gente imaginava, lá será, digamos assim, aquele ativo será pronto, será maduro do momento que a gente começa a construção, aquele ativo iniciará a ter uma atração no mercado, um interesse que, para quem quiser sair, pode vender o ativo. Hoje estava pensando em outro ativo digital, que seria um utility coin, que é praticamente uma criptomoeda do polo multimodal, que eu apresentei para o Rodrigo algum dia atrás, mas que estou aprimorando. Rodrigo agora, inclusive, estou trabalhando, já tinha preparado esse white paper em 2021, na verdade, né? A ideia de como a engenharia por trás dessa moeda, porque, como falei, será um ativo digital que será comercializado no mercado, será vendido para nós, com o polo, com a receita, né, que receberá da venda dessa moeda, entregar como crédito incentivo para pequenas e médias empresas que se instalarão dentro do polo, portanto, impulsionando todo o ecossistema, né? Ovviamente, essas empresas terão que respeitar algum requisito, como uma agenda ESG que nós promoveremos do polo. Portanto, temos tudo, inclusive um material pronto, que no caso eu poderia até compartilhar com vocês, sem problema, mas que estamos trabalhando ainda. Eu acredito que nas próximas semanas a gente vai iniciar a apresentar ao mercado esse ativo digital, né? Não só no Brasil, mas também até internacionalmente, porque isso pode também ser um impulso para nós, né? Ser como posso dizer, uma vitrine também para atrair depois parceiros para o desenvolvimento do projeto, né? Portanto, acreditamos que seja um ativo muito diferente respeito ao que tem no mercado, um ativo digital muito diferente, porque geralmente criptomoeda que hoje tem no mercado, 99% são especulação pura, né? No nosso caso, será uma criptomoeda atrelada a um projeto de infraestrutura, portanto, um projeto de desenvolvimento urbano, inovador, um projeto pronto, real, né? Que será utilizado como incentivo para ser entregue para pequenas e médias empresas, portanto, injetado na economia brasileira, né? Através das pequenas e médias empresas, que sabemos que depois a pequena e médias empresa que representa, né, mais de 90% do tecido empresarial de um país como no Brasil. Portanto, eu credo que terá uma grande relevância, até uma grande adoção de um ponto de vista de interesse internacional de investidores que hoje procuram esse tipo de ativos, né? Ativo de impacto, que pode gerar um impacto. Portanto, essa é uma ideia, hoje é algo mais, digamos assim, que estou aprimorando, e eu acredito que nas próximas semanas a gente iniciará a apresentar no mercado, acredito, não sei, acredito próximo mês. Estamos apenas, estou inclusive vendo com você, Rodrigo, com o teu outro parceiro, né? Também nessa questão, porque acredito que temos na mão algo de muito valioso, né? Mas temos que apresentar da forma certa, pronto, porque o povo no exterior gosta muito do tipo de projeto, como o Polo, no caso, né? O Polo é um projeto que no exterior você não vê porque não tem espaço, não tem condição de realizar, né? No Brasil tem, né? Tem espaço, tem condição, mas não tem os instrumentos para financiar, para, digamos assim, fazer acontecer um projeto desse. Portanto, nós temos que juntar os dois mundos. Só que com essa ideia agora de introduzir essa moeda, né, do Polo, para mim pode ter um impulso a mais, juntado ao trabalho que já está feito, né, praticamente, de relacionamento institucional no Brasil e no exterior, voltado ao mundo empresarial, aos parceiros da área de construção, enfim. Estou lendo aqui mensagem, né? Não sei, algumas perguntas, gente, eu sei que estamos
nativa trabalhando no projeto, portanto, eu entendo que temos que todo mundo quer ver algo de, né, acontecer, portanto, mais o trabalho está sendo feito, portanto, essa é uma minha atualização. Teve aqui umas perguntas aí. Olá, Sebastiano, beleza? Tudo bem, bom. Bom, só para, eu acho que, sim, entendi em linhas gerais, só para a gente ter noção de próximos passos, assim, meio que não precisa ter data certa, assim, mas Certo. o que é um planejamento de datas? Acho que mês que vem a gente solta o Swift Token, mais tanto a gente começa a primeira fase, mas só para a gente tentar se situar, entendeu? Certo, então, essa questão de soltar esse token do utility, né, que estava falando, é algo, como falei, eu já tinha preparado em 2021, mas resolvi que é o momento agora pode ser um bom momento para soltar esse utility token, que não é o security, né, seria a criptomoeda do Polo. Portanto, a intenção no próximo mês de soltar esse último trimestre do ano, né, soltar esse utility, né, no mercado para sentir também a atração, né, porque a gente, quando você solta em oferta privada, você vai sentindo adesão. Eu acredito que terá uma boa atração, porque é algo realmente diferenciado no mercado, é algo que pode para nós também pode gerar um impulso, né, de um ponto de vista internacional relacionado ao projeto. Portanto, essa vai ser o próximo passo. Em paralelo, eu estou estruturando com alguns parceiros do exterior, estou estruturando com alguns parceiros no exterior essa questão mesmo de obra, né? De iniciar a obra. Mas a obra vamos prever já em 2026, até porque estamos já em outubro. Portanto, temos esses últimos 3 meses do ano. Portanto, agora os próximos passos são... Afinal, eu estou seguindo o caminho, levando as várias frentes junto, até porque uma coisa complementa a outra, não são coisas que vão ser assim gerenciadas de forma independente, são coisas afinal complementares. Portanto, esse último trimestre do ano, a gente vai soltar a utility coin, a criptomoeda do Polo, isso em uma oferta privada para sentir a adesão do mercado, para sentir se há atração. Eu acredito que sim, que tenha, né, pelo que estou vendo, e para nós pode ser um impulso, né, a mais sobre o projeto. Começamos a criar uma community internacional também em torno do projeto em si, né, não só do ativo digital, mas em torno do projeto. Em 2026, né, iniciar a construção do Polo, a construção física, né. Em paralelo, eu estou assinando documentos de interesse com empresas nacionais e internacionais para a instalação dentro dessa primeira fase, porque, como falei antes, iniciei um trabalho há mais de um ano aqui no exterior, né, envolvendo associações empresariais, tudo. Portanto, só que também para mim é importante levar essas empresas para lá, quando temos a primeira parte, pelo menos, de obra sendo feita. Não quero levar essas empresas só para mostrar um terreno baldio, né? Já que temos tudo feito, projetos, autorizações. Portanto, o ideal é iniciarmos essa primeira parte de construção, portanto, e depois levando as empresas e gerando interesse, né, no mercado. Sebastiano, uma pergunta aqui. Eu acho que em algum momento no passado a gente tinha falado para tirar um pouco esse desconforto, né, da espera dos investidores, adicionando alguma garantia adicional, né, à operação. E eu lembro que a gente chegou a olhar algumas matrículas, né, que você poderia, de repente, separar, né, para a operação e tudo. Isso. E aí, por algum motivo, depois esse assunto acabou não avançando mais. Você acha que seria possível retomar esse assunto até para realmente ter Claro. os investidores poderem aguardar essa situação? Não, né, claro. um pouco mais confortáveis?
inclusive quando tu mi falou ano passado, não me lembro, mi passou o contato di un advogado, io falei também, mandei mensagem, enfim, depois não sei porque, não me lembro porque a conversa não evoluiu, mas o que eu estou falando com os grupos de investidores que entraram no projeto, que eu mesmo prefiro, né, porque que fazer dessa forma, a gente pode pegar um terreno que podemos colocar como garantia, depois você veja a forma melhor de garantia, como se gravar uma hipoteca na sua fiduciária ou um contrato suficiente, você decide, né? Eu prefiro também dessa forma, sabe por quê? Porque tem coisas que eu não tenho controle, né? Eu sei que a gente fez um trabalho até agora muito assim importante, porque, como te falei, é um projeto que se baseia baseado em fundamentos sólidos, porque estamos falando de uma área de 20 milhões de metros quadrados já adquiridos, projeto, terreno, estamos dentro de um contexto em crescimento, então o projeto vai acontecer. Depois, outra coisa, além da grandeza do projeto, a gente está também inovando, introduzindo essa nova tecnologia. Portanto, tem coisas que às vezes nem nós sabemos, né? Podemos ter a certeza do tempo, né? Que podem acontecer, porque são coisas novas, né? Que estamos implementando no mercado, essencialmente. Portanto, eu mesmo prefiro, né? Como falo com algum grupo de investidores, como no caso de vocês, se vocês preferem, a gente pode dar um terreno como garantia, mesmo para deixar essa espera mais, assim, de certa forma, tranquila, para que você tenha um ativo, querendo ou não, um ativo imobiliário dentro de um contexto que o PCM em pleno crescimento, portanto, tá, digamos assim, tem uma certa forma para ficar tranquilo, uma garantia, né? Perfeito. Vamos retomar esse assunto. Se puder me encaminhar as Claro. matrículas, eu certeza. coloco aqui. Acho que vai adicionar aí um conforto adicional, né, para todos aqui. Com certeza. Tá? Importante. É uma região que se desenvolveu muito nesses anos. Acho que está se desenvolvendo ainda. Agora está praticamente. Se tu pensa que esse porto do PCM foi inaugurado em 2002, estamos em 2025. O porto do PCM tem apenas 23 anos. Então, historicamente, o porto tem história centenária e milenária. Portanto, apesar de ter recebido muito investimento no longo desses anos, né, estamos falando de bilhões de dólares, se você vê a previsão nos próximos anos ligado ao projeto de hidrogênio verde, de data center, portanto, um terreno naquela região tem um valor que é importante, que vai sempre se valorizando. Quando essa aqui é uma garantia, claro que depois ninguém espera de ficar com um terreno, todo mundo, o objetivo é chegar a um ponto, né, que podemos performar o próprio investimento, vendendo depois a própria participação, e pronto, esse aqui é o objetivo de todo mundo. Mas, pelo menos, a garantia do terreno pode trazer um conforto para os investidores, nesse momento, né, nessa fase de estruturação. Sim, sim. Bom, pessoal, abrir para perguntas, dúvidas. Se Sebastião tem mais alguma coisa para passar. Acho que a hora é essa. Do meu lado está tudo, digamos assim, acredito que apresentei uma atualização geral, mas obviamente se tiver pergunta, eu estou sempre à disposição, mesmo que não tenha agora, tenha daqui a um tempo, eu sempre disponível. Acho que agora nenhuma. Então a gente, bom, fica aberto o canal, tá? Aproveitem. Então eu fico no aguardo, Sebastião, dos próximos passos em relação ao token que você mencionou, para passar aqui, né, para todos. Certo. Em relação a essa questão da gente seguir em relação com as matrículas. A posição é essa, Lanise, nós estamos pedindo essa questão da matrícula, tá? Para a gente adicionar garantias à operação. É isso que a gente está sugerindo aqui como investidor, tá? Mais alguma outra dúvida? Sebastião, Sim. Ivan. Oi, Ivan. Há pouco tempo atrás, a XRP, a Ripple,
fez o contrato com a Shax, Hum. né? Eu acho que você está por dentro. Não seria agora o momento de voltar com a Shax para fazer essa tokenização, já que a tokenização de imóveis está começando agora, né? Na época que você estava querendo fazer, ainda estava muito, não existia nada. Você que começou, né, com isso. E a Ripple, junto com a XRP Ledger, eles já estão bem avançados, né? Não seria o caminho? Poi, Ivan, o nostro è un progetto, essenzialmente è un progetto di infrastruttura immobiliare, né? Portanto, nós temos nosso parceiro lá na Suíça, que estava à frente dessa questão, né? Mas hoje a tokenização de ativos está sendo feita, o mundo está se preparando, mas não tem ainda todo aquele interesse, aquela liquidez, né? E outra coisa, pode ter traçado o momento que você inicia uma construção para fazer uma oferta pública. Poderia ser feita uma oferta privada, né, nesse sentido, que a gente estava tentando fazer em 2021, 2022, quando tínhamos feito a tokenização na Suíça, só que depois tivemos que parar todo, digamos assim, o nosso trabalho devido ao que a gente sabe, né? Portanto, a gente está acompanhando. Afinal, uma captação assim via oferta privada pode ser feita seja de forma tradicional, seja de forma, digamos assim, tokenizada. Não é isso que muda a questão. O que não tem hoje, não tem um mercado secundário. Se a gente quiser fazer uma oferta pública, hoje não tem um mercado secundário que é tão assim grande para absorver sim, uma demanda, né? Um projeto como Polo. Não tem tração para esse tipo de ativo, diferente de uma criptomoeda que apresentada de uma certa forma, já tem mais liquidez no mercado, já tem mais dinamismo. Security token hoje é um ativo ainda, está sendo, sim, o mundo está se preparando, tem algumas coisas, alguns cases, mas não tem toda aquela liquidez hoje, entende? Então, para nós hoje, paradoxalmente, mais fácil seria, Ivan, se a gente soltasse esse utility coin no mercado, obviamente, só que o utility coin nós não podemos comercializá-lo para fazer a obra, senão seria um security token. Então, só que a gente vai fazer isso, né, via utility coin para fazer o quê? Que através da receita do utility coin seria um incentivo que nós vamos oferecer para as empresas que vão se instalar no polo, né, para pagar os aluguéis, os serviços. Portanto, de alguma forma, isso trairia, digamos assim, um interesse da parte dos investidores, depois institucionais, tradicionais, porque vê que a gente já tem digamos assim, de alguma forma, uma demanda, né, no caixa, porque com esse utility coin a gente utilizaria para digamos assim, como incentivo para pequenas empresas pagar o imobiliário, o serviço do polo. Portanto, estamos criando essas outras, digamos assim, como posso dizer, esse outro mecanismo, né, para dinamizar também esse mercado cripto. Mas o security não é o caminho hoje ainda. Depois eu vi que alguém perguntou sobre o valuation do projeto, né? Sim, nós temos um valuation do projeto, que é um valuation que nós fizemos em 2018, né? Que é baseado no imobiliário, essencialmente. Portanto, foi baseado no estudo de mercado que fez a Urban System. A Urban System é uma das principais empresas especializada em inteligência de mercado do Brasil, que tem sede em São Paulo. Eles fizeram o nosso estudo de demanda na época, e baseado nesse estudo de demanda, praticamente eles mapearam qual podia ser a demanda futura de logística, de indústria, de empreendimento comerciais no PCM, né, no Polo. E baseado nesse estudo de demanda, nós contratamos uma consultoria americana em 2018, que é a Berkeley Regent Group, né, que fez o nosso valuation do projeto, que é um valuation clássico, né, fluxo de caixa futuros, trazido ao valor presente, mas que se baseou apenas no imobiliário, não considerou todos esses fatores intangíveis, né, que a gente introduziu nos últimos anos, token, não considerou também toda a questão mesmo da região do PCM, que hoje é outra região de respeito a 2018, 2020. Nesses últimos 5 anos, a região do PCM teve uma evolução muito grande, sobretudo respeito a esses projetos ligados a, como falei, energias renováveis,
data center que estão ficando agora grandes projetos. Portanto, nós não incorporamos, no nosso valuation, não incorporamos esses fatores, né? A evolução da Arejal, e não incorporamos também esses fatores intangíveis que serão, digamos assim, estão sendo agregados através desse ativo digitais. O objetivo, qual é o objetivo? De iniciar a obra, iniciar a construção dessa primeira fase e depois fazer uma nova avaliação, considerando todos esses aspectos que mencionei, né? Que, inclusive, a valuation estava também no plano que nós, quando vendemos o token, estava tudo lá documentado na época que nós fizemos depois da divisão, que deu mais ou menos no imobiliário de em torno de... porque a valuation foi baseada em 3 cenários, conservador, realista e otimista, deu em torno de um bi e meio até 2 bilhões e 200 reais, né? Isso te falo de quando a gente fez. Portanto, para mim, o valuation, considerando todos esses aspectos que eu falei ultimamente, será bem mais alta na hora que a gente iniciará essa primeira fase e incorporará esse ativo digitais, esse conceito também que falei, voltado ao mundo ESG e tudo. Até porque já apenas de um ponto de vista imobiliário, se a gente considerar só os ativos que nós temos e fazemos uma comparação respeito a outras áreas retroportuárias do Brasil, não estou falando de Santos, que já é uma área, mas até do Nordeste, como Suape ou como outras regiões, esse aqui seria apenas uma avaliação do ativo imobiliário, que não seria considerado o valor do projeto mesmo, né? É que, obviamente, o PCM é uma área nova, né? Mas é uma área em forte desenvolvimento, portanto, eu acredito que essa é uma avaliação que pode ser mínimo triplicada nos próximos anos, portanto, baseada em fundamentos sólidos, né? Não estou falando de fantasia, estou falando de outros projetos parecidos no Brasil, imobiliário, puramente imobiliário, que não incorporaram toda essa inovação. Pronto, não sei se tem mais alguma pergunta. Veio um comentário aqui da Lanise que acredita que o terreno como garantia também seja mais adequado, mas que a gente deveria ter mais informações ao longo do tempo, que o token fazia sentido no início, mas depois de tanto tempo ter algo mais concreto seria mais interessante. Não, concordo. Eu faço questão, olha, eu mesmo faço questão de fazer isso, porque prefiro... E como falei, hoje, tudo bem que hoje tenho uma maturidade, né, uma bagagem que não tinha 5 ou 6 anos atrás. Portanto, não só do ponto de vista de tokenização, mundo de inovação, que vai lá foi na descoberta, como sabemos, é um mundo que está se formando agora, né? Mas também do ponto de vista mesmo de conhecimento de dinâmicas financeiras no Brasil e do ponto de vista internacional para nós termos, digamos assim, para nós viabilizar um projeto dessa envergadura como o Polo, né? Eu tinha conhecimento imobiliário, claro, que é a minha área, mas não tinha essa bagagem que hoje tenho. Portanto, hoje, obviamente, falo com mais propriedade que 5 anos atrás. Mas, mesmo assim, já como falei, já que a ideia da gente é inovar, continuar inovando, né? Ter uma âncora, né? Ter um investimento ancorado em um ativo real, em um terreno, deixa todo mundo mais tranquilo, porque... às vezes não temos a certeza do tempo, né? Como falei, mesmo que hoje tenho mais maturidade, mais bagagem, tudo, mas melhor sempre ter uma âncora. A vantagem do imobiliário é essa, né? Que o imobiliário é algo sólido. Portanto, dentro desse projeto imobiliário a gente vai inovando, criando esse conceito, criando esses modelos, novos modelos também econômicos, né? Aplicando essa nova tecnologia e vamos criando valor. Mas a âncora é o imobiliário. Portanto, se o investidor fica ancorado com o imobiliário, pelo menos tem um terreno dentro de uma região como o PCM, é algo um ativo certo, né? É um investimento seguro. Ok. Ela está sugerindo aqui fazer uma votação para avaliar esse tema. Podemos fazer. O único ponto é quais alternativas seriam, né? Eu vejo que hoje a gente tem basicamente uma, né?
mas a gente pode, talvez, em um grupo ali apartado, pensar se tem outras e fazer a votação, sim, tá? Nessa operação existe uma grande concentração, tá? Em basicamente 2 investidores, não sei se vocês sabem. Um é o próprio Gabriel Pinori, que apareceu aqui, o outro é o Rodrigo Chinelli, que, se eu não me engano, não entrou aqui, mas ele vai receber o material, tá? A gravação, tudo, etc. Mas, sim, a gente pode, obviamente, fazer, né, se todos concordarem, fazer essa votação, sem problemas. É uma boa ideia. Sì, depois você me diz o que foi decidido, Rodrigo, obviamente estou à disposição Claro. para resolver e deixar todo mundo confortável. E seria importante a gente realizar essa votação com as informações, né? Então, já ter alguma coisa em relação aos imóveis e alguma coisa em relação ao token, que eu sei que você está elaborando, né? A gente está até auxiliando nisso, indicando aí quem tem mais especialidade nesse tipo de token do que a gente. O token é boa ideia também. Esse do token eu não tinha pensado, mas poderia ser também uma opção de saída mais rápida, dinâmica, digamos dinâmica, né? Poderia até trazer aquele, como posso dizer, aquele estímulo, né? Mas isso, obviamente, é uma possibilidade que eu não tinha pensado, mas até porque, como falei, retomei esse assunto no último período do utility coin, né? Do token, portanto, mas você decide depois, não tem problema, é uma possibilidade. Combinado. Gente, acho que é isso. Agradeço. Atenção, agradeço, Sebastiano. Opa. Tá. Podemos ver. Perfeito. E só lembrando aqui que foi gravado, então a gente vai depois compartilhar o link e as anotações dessa reunião também com todos os investidores. Perfeito. Perfeito. Acho que podemos encerrar. Seguimos aqui para o encerramento, então. Obrigado a todo mundo e vamos mantendo a comunicação ativa aqui entre todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Um abraço. Tchau, tchau.